A necessidade de ordem no culto. Repita comigo esse título. 1, 2, 3. A necessidade de ordem no culto. Paulo entendia, antes a gente quer analisar aqui, toda a igreja sabe, essa igreja madura, que a igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons. Então, não faltava nenhum dom à igreja de Corinto. E a gente via aqui, pela forma que Paulo fala, em algumas situações, por exemplo, o dom de línguas, haviam pessoas que falavam muito e havia até uma certa concorrência. Tanto que Paulo falou assim, olha, se for entrar por aí, eu falo mais do que todos vocês. Mas ele viu a necessidade de orientar a igreja para que houvesse ordem no culto. Por isso que ele escreveu esse texto aqui. E ele diz, que fareis, pois, irmãos, vamos ler todos juntos? O 26 e o 27, 26 e 27, toda a igreja. Vinte e sete. E se alguém falar língua estranha, faça isso por dois, ou quando muito três, por sua vez, O 28. mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Irmão, Paulo teve a necessidade, porque quando analisamos todos os avivamentos da igreja, normalmente os avivamentos aconteceram num tempo de mornidão espiritual. E Deus levanta um avivamento na igreja. Normalmente esse avivamento, antes de ser um avivamento nacional ou geral, ele começa localizadamente, em algum lugar. Por que que Deus levanta? Porque o anterior estava se enfraquecendo, se arrefecendo. Então, por isso que Abacuque orava, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós estamos vivendo, vamos falar agora, estou num culto de ensino de uma igreja Assembleia de Deus. A nossa denominação está com 113 anos, fundada aqui no Brasil. E, portanto, se nós imaginarmos, nós não estamos com o mesmo fervor de quando começou. Não ganhamos mais as almas de quando ganhávamos no início. É sinal que nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para que esse avivamento não morra, pelo menos com a gente. Posso ouvir um amém? Amém. Não, pastor, é assim mesmo, isso mudou. Deus não mudou, Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais o quê? E ser-me-eis testemunha em toda Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. É a palavra de Deus. E esses sinais seguirão? Não ouvi. Esses sinais seguirão aos que crerem. Quem ainda crê aqui, levante a mão. Glórias ao Senhor para todos sempre. Então, meus irmãos, é necessário que nós entendamos que a igreja precisa ser avivada, ela precisa buscar, ela precisa se colocar nos pés do Senhor e entender que os dons não pararam. Agora, é verdade que existem igrejas que assim não creem, e logicamente que não vai haver manifestação, porque eles não creem. E aqui nós não estamos falando em salvação, estamos falando em dons. Porque, preste atenção, dom é para um propósito específico. Diga comigo, dom é para um propósito específico. O revestimento de poder para proclamar as novas do Evangelho. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, lá no dia de Pentecoste, as pessoas diziam o quê? Não são esses homens galileus, em outras palavras, não são gente simples, como nós nos ouvimos falar, cada um, as maravilhas de Deus. Diga comigo, falar as maravilhas de Deus. O que Deus te deu é para falar as maravilhas de Deus. Quem está entendendo, amado? Tem gente que pensa que Deus enche ele só para dar rajada. Não é assim? A gente é pentecostal, mas tem que entender isso. Não, pastor, dá uma rajada e tal. Não, irmão, Deus te encheu para falar das maravilhas de Deus. Você foi batizado no Espírito Santo para falar das maravilhas de Deus. Falar onde, pastor? No púlpito do microfone? Pode até ser no púlpito do microfone, mas não necessariamente. Pode ser na rua, em casa, onde você estiver. Deixa Deus te usar. Você pode dizer isso para esse irmão do seu lado? Deixa Deus te usar.
E os dons, os diversos, são dados para edificação. Sejam os dons da igreja, sejam os dons espirituais do Espírito Santo, ou os dons ministeriais. E ele mesmo deu uns para profetas, apóstolos, doutores e assim por diante. Mas aqui o Paulo estava falando para a igreja de Corinto acerca dos dons espirituais, os dons dados pelo Espírito Santo. E ele vai enumerando aqui. E ele começa pelo falar em línguas. Por que esse texto, numa igreja pentecostal, não é, parece ser um texto pesado? Porque dá a impressão que ele joga contra nós, não é? Porque numa igreja, se numa igreja pentecostal eu começar a falar assim, não, irmão, tem muita gente, quantas pessoas tem aqui? Fala só 2 aí, ou fala só 1. E não, o que ele está dizendo aqui é exatamente o seguinte: eu vou falar língua de uma maneira que eu seja edificado, que eu me conecte com Deus, e não necessariamente eu tenha que atrapalhar o irmão do lado. Eu, por exemplo, fico muito chateado quando eu estou sentado do lado de 2 geladeiras. Não é? Isso não quer dizer também que o irmão vai chegar, vai abanar a mão e meter a mão na cara do outro e tal, vai fazer um aviãozinho e vai não deixar o outro cultuar. Nenhuma coisa nem outra. Diga comigo, equilíbrio. Diga sabedoria. Quem está entendendo, glorifica o Senhor. Diga para esse irmão do lado, mas pode falar. Porque, irmão, preste atenção. A coisa já está difícil sem falar isso. Se eu for falar isso aí, é que ninguém falar, mas não pode falar sim. Glória a Deus. Aleluia. Agora, quando a gente é novo, a gente, na verdade, tem algumas coisas que a gente não sabe controlar ainda. Porque diz a Bíblia que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo que está sujeito, é o espírito do profeta. Está entendendo? Então, mas todo menino, todo mundo, irmão, quem aqui nasceu grande? Ninguém nasceu grande, todo mundo nasceu menino. E se o menino não crescer, está aleijado. Então todo menino vai crescer. Diga comigo, todo menino vai crescer. Aí tem gente que fica assim, pastor, o senhor não vai falar nada, esse irmão rodopiou aí, irmão, daqui a pouco ele vai parar de rodar. E vai continuar falando língua estranha. Então ele fala assim, quando vos ajuntais, cada um de vós, diga comigo, salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Aí ele fala, faça-se tudo para edificação. Tem que ter tudo. Salmo aqui é música. Quem canta, quem recita, doutrina. Lógico que se tem doutrina na igreja, é um que vai falar e os outros vão ouvir. Não tem como levantar 10 irmãos doutrinando, não é? E interpretação se tiver língua. Faça-se tudo para edificação. Leia o 27, toda a igreja. Essa língua que ele está dizendo, vocês imaginam que nós estamos no culto aqui. Se o irmão está falando em línguas estranhas, é batizado no Espírito Santo, aí sentado no seu banco, você não está atrapalhando nem o da direita, nem da esquerda, de uma maneira moderada, você não está atrapalhando ninguém. Agora, se alguém se levantar, tem que ter interpretação. Agora, essa interpretação, daqui a pouco a gente vai ver na frente aqui, pode acontecer de algumas maneiras. Às vezes a gente não sabe, fala assim, pastor, mas Deus usou o irmão e não teve interpretação. Será que não teve? Ou será que Deus deu para alguém e a pessoa não teve coragem de falar? Você está entendendo? Não é que não tem. É porque quem recebeu o dom de interpretação, temeu, teve vergonha, não quis se arriscar. Mas Deus adora a sua igreja com dom de interpretação. Não é? O 28, toda a igreja. Irmãos, e essa interpretação, ela pode ter duas situações diferentes. Por que nós estamos aqui ministrando na igreja no culto de ensino? Hoje tem crentes que não vão, glorificam a Deus pela sua presença aqui hoje. Você pode se alegrar porque você veio para o culto. Porque as pessoas hoje, irmão, ficam procurando coisa na internet. Você tem que aprender na igreja onde você congrega.
Porque é preciso haver concordância na igreja. Quando Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou, tem gente que justifica isso, usa esse versículo para justificar culto que tem pouca gente. Não é isso que está dizendo. O que está falando lá atrás, no mesmo texto, é sobre a disciplina na igreja. Quando a pessoa não se arrependeu, porque alguém viu ele errado, ele não quis, chamou 2, chamou 3 testemunhas, leva para o ministério da igreja. Se não ouvir o ministério, tira ele fora. Porque onde estiver 2 ou 3, quer dizer, se houver concordância na igreja, é isso aqui, irmão. Essa concordância que Jesus está presente, são as nossas determinações. Por exemplo, você não vai achar concordância no que nós falamos aqui, com todo respeito, porque pelo que eu tenho para os irmãos de algumas outras igrejas. Eu não vou falar nome aqui por questão de ética. Igrejas sérias, igrejas tradicionais, mas o que eles vão falar vai ser diferente do que nós falamos aqui, porque a linha deles é diferente. Porque eles não creem em coisas que nós cremos. Porque pode ser que também que eles creiam em algumas coisas que nós não cremos. Então o que acontece? Quando você não ouve na igreja onde você congrega, você vai findar ouvindo isso de A, de B e C. Quem são esses? E o que estão dizendo? Para que haja concordância, tem que haver concordância aqui dentro. Amém? Quando eu falo concordância, é concordância na sede, nas congregações, onde estiverem fincadas as tendas desse ministério. Por isso que aos obreiros é importante que a gente fale a mesma língua. É necessário que esses temas, que são aparentemente difíceis, sejam tocados e ensinados para todas as nossas igrejas, para que a gente tenha uniformidade e concordância congregacional, porque o Senhor fala, eu habito no meio dessa concordância. Amém, meus amados? Ele continua. Vamos ler agora o versículo 29, toda a igreja, 1, 2, 3. E o 30. 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O que é que Paulo está falando assim? Todo mundo que recebeu o dom de profecia pode profetizar. Mas se todo mundo profetizar de uma vez, ninguém vai entender. Diga comigo, um de cada vez. Isso é sabedoria, maturidade. E uma outra coisa. Nesse momento, qualquer outro obreiro, seja da casa ou de fora, está aqui pregando a palavra de Deus. Aí o irmão recebe uma mensagem profética para entregar, ou na individualidade ou para a igreja. Aí ele diz assim, não pastor, porque o Espírito do Senhor me tomou e eu passei por cima de tudo. Está errado. A maior profecia é a palavra de Deus. Diga comigo, a maior profecia é a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus não é Deus de confusão. Isso é escrito, irmãos. Está escrito. Deus disse assim, que ele colocou a palavra dele acima do nome dele. Já viu alguém que colocou alguma coisa acima do seu próprio nome? Deus colocou, ele quer dizer o seguinte, porque ele é a própria palavra. Quem não reverencia, quem não obedece a palavra, desobedece o próprio Deus. Quem está pregando, não é ele que você está reverenciando. Você está reverenciando a palavra que está sendo pregada. Quem está entendendo, glorifica o Senhor. Agora, a palavra terminou. Deus deu uma mensagem profética. Levante-se com ordem e decência e entregue a mensagem profética. Se ela é para a igreja como um todo, e se for individual, você tem condições de esperar o final do culto. Ou se por algum motivo for necessário, entregue diretamente para a pessoa a quem Deus mandou. Parece meio pesado, né, irmão? Mas é por aí que a palavra diz. É para a igreja, é para todo mundo. Se ela foi no idioma nosso, todo mundo entendeu. Se ela foi, e aí pode ter duas situações distintas. Uma delas, por exemplo, pode ser uma língua
que eu estou profetizando, não entendo. Porque isso é um dom do Espírito Santo. Uma língua que eu recebi, eu não entendo. Mas pode ter alguém no meio do irmão que conhece aquela língua e interpretar. É o que nós chamamos da xenolalia. Eu nunca falei chinês. Daqui a pouco Deus começa a me usar em chinês. Mas tem um chinês na igreja. E ele entende. Então ele se levante intermitentemente e transmita ou espera acabar, levante e interprete para a igreja aquilo que Deus falou. Porque Deus não vai falar uma coisa para a igreja para você entender sozinho. Se você entendeu a mensagem que era para a igreja, entregue para a igreja, na hora certa. Aleluia. E a outra interpretação é a glossolalia, que aquela língua não é entendida por quem está falando, e nem naturalmente porque está interpretando, mas Deus está dando a interpretação. É o que a Bíblia chama da língua dos anjos. Uma língua que não está escrito, que ninguém sabe. Às vezes até existe, mas num lugar tão distante que a gente não consegue entender. Mas pode ser que seja uma língua que não tem na terra. E Deus tem poder de dar interpretação para alguém. Levante-se e interprete para a edificação do povo de Deus. Quem entendeu pode glorificar ao Senhor. Vamos em frente. Versículo 30. 30. Mas, se há outro... 31. Agora o 22. É 32. Estão sujeitos aos profetas. Quando ele diz assim, todos sejam consolados. Irmão, as coisas de Deus trazem paz. As coisas de Deus trazem consolo. As coisas de Deus trazem satisfação. As coisas de Deus trazem temor. Nunca confusão. Quando tiver confusão, alguma coisa tem que ser consertada. Alguém passou dos limites. Alguém fez o que não devia, ou deixou de fazer o que não devia. O que Deus faz, traz consolo a toda a igreja. Amém, meus amados? E quando ele diz aqui, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, é justamente isso. Sabedoria, equilíbrio, não é? O próprio Espírito Santo ministra, momento certo, porque tudo é sobrenatural na igreja. Agora nós temos que crescer como seres humanos, porque nós somos pessoas. Amados, em tudo que Deus faz, tem uma coisa que nós precisamos entender. Tem gente que fala assim, mas Deus fez, e eu não tinha como. Preste atenção, Deus é Deus, mas Deus usa homens e mulheres, seres humanos. Esse ser humano tem, como é que se diz, emoções diferentes, forma de ser diferente. Às vezes na igreja, uma profecia, ela pode ser entregue, a mesma profecia, de duas formas diferentes. Às vezes a mesma palavra, de duas formas diferentes. E Deus usa quem Ele quer. Há momentos que às vezes Deus usa alguém de uma forma mais enérgica e usou aquela pessoa porque Ele queria que fosse daquela maneira. Só que essa pessoa precisa entender também que ela tem o seu limite. Ela não pode colocar carne em cima daquilo que é espiritual. Porque o que é de Deus é de Deus. E o que é da carne é da carne. Às vezes a profecia é de Deus, mas a maneira foi do homem. Ele aproveitou o momento. E Deus, irmãos, não é de confusão. Paulo fala aqui. Quando ele fala que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas, é isso aí. Você é um ser humano que está sendo usado por Deus, e isso é uma honra. Isso é uma honra. Faça isso com zelo. Faça isso com temor. Não ponha a sua carne, a sua emoção ou a sua ira, né? Eu já vi coisas, nascido na igreja, não é? Estou irritado com o pastor Vitor e tal. Deixa Deus me pegar que Ele vai ver. Aí já não é Deus, irmão.
seja usado por Deus, no limite que o Espírito Santo está te dando, não é? Fala com esse irmão ao lado, segura aí, irmão. Olha aqui o 33, olha lá, 33, toda a igreja. De novo, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Oh, glórias ao Senhor para todos sempre, aleluia. Agora o 34 é pesado, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. 35. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Irmão, preste atenção. Agora há pouco eu quero trazer o contexto do que nós falamos antes, das línguas estranhas. Quando Paulo fala em 2 ou 3 que haja intérprete. Você imagine, dependendo do tamanho da igreja, como é que a gente vai coordenar para falar 2 e 3 e ter intérprete numa igreja pentecostal. Numa igreja pentecostal, já está claro que uma igreja que sai de 2 e chega em 33 milhões de membros no Brasil, assim, porque há uma concordância entre nós, que nós podemos falar em língua estranha com ordem e decência, sem atrapalhar o outro irmão. Amém, meus amados? Agora, é lógico que numa igreja que não se crê nisso, se usa esse texto para justificar. Aí o que fica acontecendo, pastor João? Nem uma coisa, nem outra. Fala que o irmão do lado não é o nosso caso, aqui pode falar. Agora preste atenção, vamos trazer para cá o texto que a gente leu das mulheres. Pastor, como é que o senhor prega uma palavra dessa aqui, se tem irmã aqui que canta, que prega, e algumas pregam melhor que homem? Como é que faz? Irmão, quando Paulo disse isso, o contexto do que ele disse é que mulheres não falavam em público, em reuniões mistas e de homem, nem na igreja e nem em lugar nenhum. As mulheres tinham que usar o seu véu, que é uma outra coisinha que eu vou falar daqui a pouco, não é? E elas não falavam, era indecente. Não tem coisa indecente no mundo, irmão? As coisas que são indecentes no mundo não seriam indecentes dentro da igreja também? Era o costume que tinha, então na igreja também as mulheres não falavam. Quando elas tinham alguma dúvida, perguntava para o marido em casa. Fala com o irmão do seu lado, entendeu, meu irmão? Tem gente que murmura, não vou para o culto não, hoje que é a mulher que vai pregar. Isso é. Culto das irmãs, a mulher que prega, eu não gosto de ouvir mulher. Isso não é só que não, tem muito lugar. Irmão, se ela tem o dom, ela pode pregar. Pastor, mas ela tem que ser pastora? A Bíblia não fala isso, mas ela pode pregar. Porque a Bíblia manda ir e pregar o Evangelho. Qualquer um pode pregar. O que Paulo estava querendo dizer, dentro daquele contexto ali, não era possível. Dentro desse mesmo contexto, vou falar uma outra coisa aqui. Para aquelas pessoas que acham que a mulher nunca pode falar. A Bíblia não manda também que a mulher tenha o cabelo crescido, ou então use o quê? O véu? Tem alguém de véu aqui? E tem gente aqui que corta o cabelo. Nem entrei aqui no mérito de pecado não, mas por que, irmão? Naquele tempo, um movimento espiritual era tão grande. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade turística, onde vinham trabalhadores de todas as partes do mundo e estavam presentes ali. E o que acontecia? As mulheres, vou usar um termo aqui, que todo mundo entenda, as mulheres levianas, elas usavam o cabelo tosquiado, a la homem, como tem muita gente cortando hoje, né? Mas para dizer que elas estavam à disposição dos turistas. Mas no meio daquele movimento todo, as irmãs aceitando a Jesus, e Jesus fazendo milagre e transformação, ela passava na rua,
O turista via, opa, essa aí está disponível, mas a irmã não estava, porque ela era crente. Então falou, olha, as irmãs têm os seus cabelos crescidos, e as que não tiverem, porque vieram do mundo, use o seu véu, para que cubra a sua cabeça. Está entendido? Amém? Pastor, por que lá tem véu, aqui não tem? Por causa de alguma igreja, em algum momento, determinou que eu ia usar o véu, lá virou lei, lá virou tradição deles, e lá ele usa. Aqui a gente não usa, e Deus está abençoando há 113 anos. Quem concorda comigo, glorifica o nome do Senhor. Está entendido, amém? Então vamos em frente. Vamos ler de novo. 34, 35. De novo, só para a gente fixar bem. 1, 2, 3. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque eles não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também por lei. 35. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Irmãos, nós temos hoje mais mulheres ou mais homens? Mais mulheres, mais mulheres. E as mulheres, elas fazem um trabalho importantíssimo na igreja e fora dela, em todas as áreas. Então, isso aqui foi contextualizado para aquele momento. Agora, é lógico, aí já é uma outra coisa, que as mulheres entendam também o seu limite. Porque Paulo está falando de ordem e decência. Ordem e decência. Vamos em frente. 36. Paulo estava dizendo o seguinte assim: se está bagunça, a palavra de Deus saiu, ou Deus deu uma palavra somente para a igreja de Corinto. Ele estava contextualizando a igreja de Corinto. Porque, irmão, a igreja do Senhor, como igreja do Senhor, ela está em todos os lugares. Agora nós temos normas, regras locais, tradições locais que devem ser respeitadas. Tem gente que fala assim: ah, pastor, mas o meu negócio é o reino de Deus. Irmão, o reino de Deus, por exemplo, a minha casa é de brasileiro, é a sua também, né? Mas na sua casa de um jeito, na minha de outro. Isso tem que ser respeitado. Na sua casa, pode-se almoçar meio-dia, na outra casa às 11, na outra casa às 13. É o costume, a tradição da casa. Isso tem que ser respeitado, porque senão vira confusão. Então, o que foi que Paulo disse aqui? Olha, será que a palavra de Deus já saiu do meio de vocês? Ou Deus deu uma palavra só para vocês? A gente tem que estar contextualizado, respeitando as nossas tradições. Vamos em frente. Versículo 37, toda a igreja. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que aconteceram são mandamentos do Senhor. Vamos ler mais uma vez. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que aconteceram são mandamentos do Senhor. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Eu estou doutrinando vocês, estou ensinando vocês, e tem alguém aí espiritual falando assim: mas eu só ouço Deus. Deus não falou nada comigo. Isso é problema do pastor. Aí falou assim: reconheça que o que eu estou falando são mandamentos do Senhor. Que é o que é para todo mundo. Agora, se você tem um pensamento diferente, tem uma experiência com Deus, lá na sua casa, no seu quarto, é problema seu. Tanto que ele fala aqui: quem quiser ignorar, que ignore. Mas a palavra é esta. O que ele quis dizer, tem que ter unanimidade na igreja. Tem que ter concordância na igreja. Não pode cada um fazer do seu jeito. Mas, irmãos, eu acho interessante que, terminando essa palavra, eu fico imaginando o apóstolo Paulo. Eu estou contextualizando tudo o que ele disse aqui. Mas vocês imaginam, na igreja de Corinto, há quase 2000 anos atrás, ele falando hoje: irmão, Paulo está frio na fé. Paulo esfriou. Paulo está querendo proibir falar língua. Paulo está querendo normatizar a profecia. Está inventando um negócio aqui que não é de Deus. Olha como é que ele termina aí. Vamos lá? Todos juntos? Versículo 39 e 40. Toda a igreja. Leia de
novo, 39. Com zelo, profetizar. Aí ele termina no 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Se alguém for falar para os irmãos que ficaram em casa, que não estavam no culto, que o pastor Paulo está dizendo que não é para falar língua, que não é para falar, muito pelo contrário, é para procurar com zelo. E não proíba ninguém falar língua. Eu só estou pedindo que faça tudo com ordem. Quem foi abençoado aqui essa noite? Vamos ficar de pé. Meus irmãos, aleluia. Fala vocês que estão aqui. Fala vocês que estão aqui. Fala aqueles que estão em casa. Busquemos o batismo no Espírito Santo. Busquemos com zelo o dom de profetizar. Não proibamos ninguém de falar em línguas. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Uma igreja madura tem tudo com ordem e com decência. Uma igreja madura não se escandaliza com nada, mas corrige, abençoa e faz com que todo mundo cresça. Quem é menino hoje vai crescer amanhã. Agora, se a gente começar simplesmente a banir isso, vamos banir aquilo, toca a campainha aqui, daqui a pouco não vai ter nada nessa igreja que é pentecostal. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar aleluia. Você pode falar em línguas estranhas. Você pode ter o dom de profecia, de revelação, de interpretação. Deus pode te usar. Quem assim crê, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. A tua palavra é mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a permanecer naquilo que temos crido. Nos ensina a permanecer, Senhor, no legado que temos recebido da tua palavra e dos nossos pais. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo a nossa oração. Edifica a tua igreja com os dons do Espírito Santo. Edifica a tua igreja com os dons ministeriais. Edifica o teu povo. Glorifica Jesus Cristo, Senhor. Não deixa que a chama do Espírito se apague em nossas vidas, Senhor. Mas faça-nos crescer para a glória do teu nome, meu Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço nesse irmão, dê uma palavra de vitória. Incentive ele a buscar. Incentive ele a buscar. Incentive ele a ser cheio do Espírito Santo.